tinha dito que eu queria entregar o projeto em 2 meses. O segredo pra gente se manter motivado é um baita tiro de canhão. Então viver o processo é difícil. Esse é o grande motivador. Não tá sendo um baita desafio arquiteturar essas coisas. Pelo amor de Deus, não pede pra explicar de novo. Pode ser um fator que venha a desanimar a gente do estudo. Inteligência artificial, nesse momento, é uma aliada. Gente, tô vivendo um sonho. Bem-vindos ao episódio 9 do Updates do SAS, falando diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que delícia. Olha que delícia. Estou feliz. Natal vai ser o nossa próxima casa pelo próximo mês. E é isso, agora vamos conversar sobre como foi essa última semana. Eu vi que tem bastante gente perguntando, assim, coisas sobre como tá sendo essa experiência, né? Principalmente lá no Instagram, e eu pensei, e eu acho que vai ser legal, até pra mim mesma, fazer alguns vídeos sobre isso, mas não é o intuito aqui do canal, então eu vou colocar ali como privado pra membros. Se você quiser saber alguma coisa sobre essa aventura que meu esposo e eu estamos vivendo, eu vou compartilhar lá. É a partir de R$ 4,99, não é relevante, né? Então só vai quem quer mesmo, não é um negócio que vai estar fazendo falta pra você que não for. Então, gente, essa semana eu tive bastante evoluções em relação a entendimento, principalmente da AWS. Teve muita complicação, porque até então, nos meus projetos ali, no Event Service e no Notification Service, eu tava fazendo todas as conexões com a AWS pensando mais em testes, né? Então eu tava usando o Local Stack. Pra quem não sabe, aí o Local Stack é uma forma de a gente simular o que tá acontecendo e é muito utilizado, por exemplo, para fazer testes de integração. Ai, eu tenho que achar um lugar pra colocar a câmera, ainda tô conhecendo a casa aqui, peraí. Então eu tive alguns desafios, principalmente em relação à configuração das coisas. Eu vou mostrar ali pra vocês como é que eu passei por isso, mas hoje o fluxo já tá funcionando ok. O User Service cria o usuário, o Event Service verifica se ele realmente existe, posta um evento, posta na AWS, Notification Service consome da AWS. Eu não vou conseguir mostrar o fluxo inteiro pra vocês hoje. Minha ideia é fazer um vídeo um pouquinho mais curto, porque a gente ainda tá nesse processo de mudança, né? Mas eu não queria deixar de falar dos updates do SAS. É uma coisa que, assim, comecei a fazer, assim, e eu acho que é muito legal de manter essa estrutura semanal, né, de updates. Gente, meu, sério, vocês não têm noção do que foi ontem pra chegar até aqui. Tipo, a gente viajou de madrugada, então eu ainda tô muito fora de mim mesma. Ainda tô me sentindo extremamente cansada, nossa senhora. Mas tô amando o Natal e amando essa aventura. Mas antes até de prosseguir a falar, né, sobre realmente as coisas que aconteceram ali, levar vocês pro computador, eu queria bater um papo sobre uma coisa que que eu fiquei pensando essa semana, né? Que é sobre pressa no estudo. Essa semana, né, eu tava fazendo avanços ali com a AWS e tudo mais, mas eu já falei pra vocês em outros vídeos aqui, eu trabalho com a AWS o tempo inteiro, mas essa parte de configuração, ela é nova pra mim. Principalmente a parte de arquitetura, que é você pensar na solução para estar resolvendo o seu problema. Eu tenho também um grande porém, que é que eu não tô pensando, por exemplo, na forma de resolver o problema apenas. Eu tô pensando que eu preciso estudar algumas coisas, então eu quero colocar essas soluções, mesmo que elas sejam over-engineering, para resolver esse problema, porque eu tô estudando isso. Então, não tem um viés apenas de vou resolver o problema, mas sim como eu encaixo coisas que eu quero estudar para resolver este problema. Então tá sendo um baita desafio arquiteturar essas coisas, porque esse assunto é um assunto complexo, é um assunto difícil e eu nunca fiz nada desse jeito, né? Então é desafiador. E aí durante essa semana eu me peguei pensando várias vezes sobre o fato de que, já fiz aí 2 meses, né, que eu tinha dito que eu queria entregar o projeto em 2 meses, mas já tô indo aí pra quase 2 meses e eu ainda não finalizei esse projeto. Me peguei um pouco apressada, sabe? Aí é que vem o assunto do negócio. Cara, não faz sentido a gente ficar com essa pressa. Eu entendo, assim, que é importante a gente ter prazos de entrega. E se eu estivesse fazendo alguma coisa realmente pra tirar dinheiro com isso, pra ser meu SAS, eu estaria com mais pressa, estaria mais apegada a prazos, né? Mas
eu faço isso para ser uma forma de estudar as coisas que eu trabalho com. Então, não faz sentido eu ficar me apegando muito nessa pressa, mas é perigoso isso, porque pode ser um fator que venha a desanimar a gente do estudo, sabe? Então, uma coisa muito importante para fazer é a gente fazer essas análises de vez em quando e entender, por exemplo, explicando melhor esse pensamento para vocês. Eu já fiz vários projetos pequenos. Desde que eu comecei a estudar, eu sempre fiz projetos práticos. Inclusive, semana que vem temos lives sobre como eu estudo, né? Sobre tudo que eu faço aí para me organizar horários. E nessa live eu vou disponibilizar para vocês o e-book de projetos práticos que eu fiz. Ele vai ser gratuito num primeiro momento, tá? Sabe-se lá Deus o que vai acontecer no futuro, mas participe da live aí e eu vou disponibilizar ele, tá? Vou deixar gravado aí por um tempo, depois eu deixo só para membros e coloco o corte aqui no canal, mas daí você baixa o e-book para você utilizar, tá? Que eu acho que tá ficando bem legal. Mas desde o começo, então, eu fazia já esses projetos práticos, só que eu fui avançando aos poucos. E esse que eu tô fazendo agora, gente, ele é bem grande, porque ele tá indo bem de encontro com a minha carreira. Até então eu tinha participado de projetos muito mais tranquilos em relação à quantidade de arquitetura que tinha, ou em relação ao meu papel dentro da equipe. Hoje, é a primeira vez, né, que eu tô trabalhando realmente como desenvolvedora back-end, não tô em outra função, full stack, QA ou alguma coisa desse tipo. Então tá sendo muito desafiador. E é isso que esse projeto tá sendo pra mim também, muito desafiador, porque eu tô estudando as coisas que eu uso no trabalho e isso tá sendo um negócio muito massa, porque várias vezes no trabalho eu já senti que esse projeto me ajudou a enxergar as coisas de uma forma diferente. Tipo, de entender melhor o que eu tô fazendo, de entender melhor a arquitetura que eu tô utilizando. Então, o intuito é esse, tá acontecendo isso, entendeu? Então, por que ter pressa? Eu sei que às vezes a gente se coloca uma pressão ali pra entregar alguma coisa, pra fazer acontecer, que é muito complicada de lidar. E de vez em quando isso acontece comigo também, mesmo eu sabendo que esse é o processo. Então, viver o processo é difícil. E assim, a gente tem que refletir sobre essas coisas pra não deixar se desanimar, né? Eu já tô há bastante tempo aí, que nem eu falei pra vocês, eu já faço projetos desde o meu começo, então eu entendo que as coisas acontecem dessa forma mesmo, mas de vez em quando, mesmo que a gente entenda, esses pensamentos, eles vêm aqui e dão um: oi, tudo bem? Eu existo aqui, eu existo e eu tô pronto pra desmotivar se você não cuidar. Se você deixar com que eu te desmotive, eu vou te desmotivar. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção, assim, pra ficar de boas, né? Pra tentar não deixar com que isso impacte negativamente a gente. Tô passando meu cafezinho aqui, falando. Daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês no computador o que eu fiz. Hoje é dia 16 de março. Ai, 16 de março e estamos em Natal. Gente, tô vivendo um sonho. Tô vivendo um sonho. Eu vou começar a mostrar aqui pra vocês. Deixa eu falar que eu tô curtindo fazer esse projeto, assim, de uma forma muito grande. Tá muito legal. Eu acho que o segredo pra gente se manter motivado é realmente procurar um projeto pra gente fazer de uma forma prática, porque tudo vai fazendo sentido. Essa era uma das coisas que mais me desmotivavam na carreira acadêmica, porque era muito sobre a pesquisa ali no geral, né? Não tô falando que isso é ruim, porque eu gostava até disso. Mas para trabalho, assim, sabe, no dia a dia, tinham algumas coisas que eu não via muito sentido. E aí, quando você faz, voltando aqui, né, agora pro viés do desenvolvimento de software, quando você pega um projeto que você quer construir, você não tem ideia de como. Tipo assim, eu comecei pensando, poxa, abri o WhatsApp e pensei, caraca, cara, e se tivesse um aplicativo para enviar notificação quando eu tivesse alguns eventos, né? Cadastro meus eventos e aí ele vai ali e me notifica. Tipo, oi, hoje é aniversário do Nicolas, não se esqueça de dar parabéns para ele. Oi, hoje você tem uma consulta médica às X horas, não se esqueça de ir para essa consulta. Alguma coisa nesse sentido, seria muito legal. Eu comecei com isso, mas não sabia no que ia se tornar. Então, aos poucos a gente vai evoluindo e vai aprendendo, então esse é o grande motivador. Eu acho que isso, além de ensinar mais, motiva mais do que você ficar só lendo sobre as coisas. Principalmente porque quando a gente simplesmente estuda teoria,
Por exemplo, programação orientada a objeto, é muito difícil de você abstrair isso na sua cabeça e ver a aplicação, para a aplicação real ali, né, em alguma coisa que faça sentido corporativo, para o seu projeto pessoal. Então, isso é um negócio muito foda, muito foda, muito foda. Pensamentos, né? Depois que a gente começa a aplicar, cara, o negócio foi de um jeito muito diferente. Bora começar, gente. Vou mostrar pra vocês aqui resumidamente as coisas e nos próximos episódios eu também vou testando, né, a aplicação conforme tudo já estiver bem redondinho pra mostrar como é que tá. Mas basicamente aqui no Event Service eu tive algumas dificuldades, que nem eu falei pra vocês, em relação a ambientes de teste, né? No caso, a dificuldade maior foi algumas coisas aqui relacionadas à configuração mesmo, tá? Por exemplo, eu tava com problema em algumas annotations por causa do Spring Cloud, então eu tive que fazer esse autoconfigure include aqui. E outro problema que eu tive foi com o Mongo, por causa do hostname aqui da aplicação, então a solução para ele foi basicamente adicionar os networks aqui. Aqui eu tenho o outro cara no Mongo, né, que esse resolveu o problema. Então estavam todas as coisas ali no mesmo network. Tirei esse local stack daqui porque daí a aplicação em teste mesmo eu rodo localmente e aí dá tudo certo. Então outra coisa que eu tive que fazer para isso funcionar foi adicionar, aqui no POM do projeto, profile de teste, para daí aqui no teste que eu uso o local stack, né, que é o teste de integração que eu preciso simular a AWS, eu poder colocar o Active Profiles para ele se conectar com o local stack. Além do application aqui, que é o application de produção, eu tenho o application test, por exemplo, que é esse cara aqui que vai ser o utilizado. Esse de dev aqui, na real, eu nem estou usando muito não. Então, eu sofri um pouquinho no começo, principalmente com as configurações do Docker, porque eu tive bastante coisas que estavam impactando uma na outra e que eu não entendia direito. Então, eu tive que sentar, estudar, verificar realmente o que estava acontecendo. E inteligência artificial, nesse momento, é uma aliada muito forte. Eu não copio e colo nada nas coisas que eu estiver fazendo, porque isso é muito perigoso, principalmente para você que nem eu está começando, é perigoso a gente ficar se apegando em inteligência artificial, é diferente de uma pessoa que está há 20 anos aí na área que já sabe muita coisa. Para quem não lembra e precisa relembrar, a gente tem o nosso MS Event Service, que foi o que eu mostrei para vocês ali. Ele é o cara que vai estar cadastrando os eventos. Aí esse cara aqui vai estar o evento Event Processing Queue, que é um SQS, que é uma fila, né? E aí, o que a gente vai ter nessa fila aqui? A gente vai ter o Event Bridge, que é o Daily Event Check. Esse Event Bridge aqui, ele é um cara que já está conectado com a minha AWS. Esse cara aqui, ele vai funcionar ali todos os dias à meia-noite para dar um gatilho na nossa lambda que vai ler lá do nosso Event Processing Queue quais são as mensagens que estão ali e se tiver alguma, caso tenha alguma no dia seguinte, a gente consiga enviar a notificação. MS Notification Service que está vinculado no SNS, ele está escutando esse tópico e aí a nossa lambda pega essas coisas e envia para o nosso tópico. Já vou mostrar mais do código aqui dela para vocês. Esse cara aqui está associado no Daily Event Lambda Check. Esse Event Lambda Check verifica as coisas aqui, né? Vai varrer essas coisas. Se tiver os eventos do dia ali, basicamente o que ele vai fazer vai postar no tópico. Daí o nosso MS Notification Service consegue pegar essas coisas aqui. Um baita tiro de canhão, né, gente? Mas já expliquei pra vocês. Pelo amor de Deus, não pede pra explicar de novo por que eu tô fazendo tudo isso. É isso, é pra estudo. E aí, como é que funciona o código? Não precisava ser tão hardcode dessa forma, né? Eu podia, por exemplo, colocar uma variável de ambiente aqui e depois definir aqui na AWS mesmo, mas eu fiz rapidinho só para eu fazer esse teste, basicamente. A gente tem a biblioteca aqui, Boto3, que vai conseguir fazer o link aqui com o SQS e o SNS, se conecta com serviços ali da AWS. E já falando desse cliente aqui, a gente gera instâncias, objetos para a gente poder tratar, né, da SQS e da SNS. O JSON, ele trabalha com pegar uma mensagem e converter para JSON ou vice-versa. E o datetime é para a gente conseguir trabalhar com algumas datas e timestamp. Esse Lambda Handler aqui é padrão, né?
toda lambda vai ter isso. Quando a gente gera, por exemplo, uma lambda nova, ele vai vir com essa assinatura já, em que esse event são os objetos com dados de eventos que a gente estiver trabalhando, e o context são informações do ambiente de execução. Aí aqui são as URLs, né, da fila e o warning do tópico. Então eu vou estar trabalhando com a fila Event Processing Queue, que já mostrei para vocês, e o tópico Event Notification Topic. Aqui a gente tem basicamente um loopzinho, né? Então aqui ele tem a fila específica que vai estar buscando as mensagens. Aqui são tipo lotes para a gente ler as mensagens em cada 10, né? Lotes de 10 mensagens. Isso aqui foi algo também, de novo, que eu aprendi, que é tipo um short pooling de 1 segundo para ser mais rápido. Então, por exemplo, se não tiver nenhuma mensagem, ele retorna mais rápido para a gente e aí tem menos custos. Tudo isso eu estou fazendo no free tier da AWS, tá? Então a gente pretende que o custo seja zero, mas ok. Então, se eu não tiver nenhuma mensagem aqui nessa leitura, ele simplesmente dá um break. Se eu tiver mensagens, daí a gente vai fazer aquele esquema, né? Ele varre todas as mensagens recebidas e ele vai retornar aqui um dicionário em Python, né, para a gente poder lidar com essas mensagens. E aí é o seguinte, se a gente tiver a data como amanhã, a gente publica no tópico que a gente definiu lá em cima. E outra possibilidade é simplesmente deletar essas mensagens uma vez que a gente criou elas, né? Eu até deixei esse comentário aqui, porque essa é uma feature opcional que eu vou começar fazendo dessa forma, só que depois, se eu tiver mensagens que vão ser recorrentes, isso aqui não vai funcionar direito. Então, são coisas que a gente precisa retornar depois, né? Verificar depois e alterar isso. Mas agora, para esse primeiro momento que eu estou em fase de teste, eu estou deixando as coisas meio que de uma forma que não é o ideal ainda, só para eu ver se eu consigo fazer tudo isso funcionar, para realmente eu finalizar essa etapa do estudo, né? Então, eu deixei dessa forma mesmo. Inclusive, não sei se vocês lembram, no episódio anterior, eu falei que não vai funcionar a solução de deixar todos os eventos apenas numa fila, porque essa fila aqui, ela tem um limite de 14 dias, né? Então, tipo assim, eu só poderia verificar eventos daqui 2 semanas. E isso foi um ponto que eu levantei que eu não queria que ficasse dessa forma, mesmo que seja um projeto de estudo. Mas eu vou deixar assim nesse momento, para eu testar tudo, e assim que eu testar, eu criei um card de débito técnico lá no Gira para eu utilizar o DynamoDB para colocar os meus eventos lá. Então, isso é uma coisa importante, porque assim, eu pensei em já mudar toda essa dinâmica do projeto, só que eu quero testar com esse fluxo aqui, entendeu? Isso é um negócio que eu utilizo muito, o trabalho, né, com SQS e SNS. Então eu pensei, cara, não faz sentido, né? Eu tô querendo aprender, não só ficar me apegando no que eu quero entregar no final, que é bem importante, lógico, mas eu quero aprender com esse fluxo aqui primeiro. Eu já tô aprendendo muita coisa. Então o que eu fiz? Foi manter dessa forma, e aí eu tenho um débito técnico que depois eu vou ter que fazer, que eu vou ter que refatorar. Então vai ser legal também, porque eu vou refatorar um fluxo em funcionamento, vai ser um baita aprendizado também. Isso por hoje, gente. Eu espero que você tenha gostado do episódio 9 do SAS. Meu Deus, vai fazer 2 meses já, que loucura. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, apoie o conteúdo aí se você estiver achando interessante. E não se esqueça que na semana que vem a gente vai ter a live. Vai ser na quinta-feira, às 7h30, vai ser a live sobre estudos, em que eu vou falar sobre como eu estudo, como eu me organizo minha rotina, meus horários, como que eu decido, né, o que estudar. Então eu acho que vai ser bem legal. E eu vou disponibilizar na live o e-book de projetos práticos, que é um e-book gratuito que eu tô fazendo, gratuito a princípio, sempre falo isso, né, gratuito a princípio. Vou disponibilizar aí para você poder baixar e se guiar aí para fazer projetos práticos. Se você não conseguir participar da live no momento em que ela for gravada, né, se você tiver outro compromisso ali, tá tudo bem, eu vou deixar a live disponível por um tempo. Depois eu vou fazer um corte, tá? Pra deixar o conteúdo disponível sempre. Mas os comentários dessas coisas eu vou deixar só na live e eu pretendo daí deixar pra membros apenas. Então se você estiver curtindo meu conteúdo e quiser também contribuir de alguma outra forma, apoiar de alguma outra forma, torne-se membro aí do canal. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!